que realmente servem as pirâmides do Egito? Porque elas estão alinhadas com as estrelas? Quem construiu a Esfinge? Ela tem mesmo salas secretas? Um faraó alienígena governou o Egito por um tempo? Por que não falam dos túneis debaixo do complexo de Gizé? Quando se fala em Egito, logo se pensa em pirâmides e mistérios. Afinal, se tem um lugar que tem mais perguntas do que respostas, esse lugar é o Egito. Aliás, quando se fala mistérios do Egito, é a mesma coisa que se fala subir pra cima, descer pra baixo, entrar pra dentro. É um pleonasmo vicioso. E hoje eu resolvi trazer 5 grandes mistérios do Egito. Mistérios que seguem sem solução. Ou que a solução dada deixa mais perguntas do que respostas. O 5º lugar eu vou deixar para as caixas de Serapil, ou sarcófagos gigantes. São 24 caixas pretas sólidas, a maioria feita em granito rosa, que é um dos materiais mais duros que se existe para trabalhar, e outras feitas em diorito, que é mais duro ainda. São projetadas e cortadas com extrema precisão, algo que hoje em dia só é possível com máquinas ou laser. Elas são conhecidas como as caixas pretas de Serapion, elas têm em média 100 toneladas cada e elas foram descobertas em Saqqara em 1850. Essas caixas estão em um conjunto de túneis que leva a várias câmeras e em cada câmera possui uma dessas caixas. Cada caixa tem 4 metros de comprimento, 3,3 de altura e 2,3 de largura. Algo que chama muita atenção é que a precisão dos cantos são de perfeitos 90 graus. Elas foram encontradas vazias e fechadas. Não se sabe quem fez, quando fez, como as transportou e colocou onde elas estão e para que servem. A arqueologia traz a teoria de que eram para touros apis, criaturas extremamente sagradas para eles, pois era a manifestação de um deus. Uma dessas caixas contém hieróglifos, e é aqui que entram as controvérsias, porque eles são como se fossem um rascunhão. Eles são tortos, o que vai totalmente contra a perfeição delas. Lembra que eu falei que o granito é extremamente duro? Então, como é que eles conseguiram fazer ângulos perfeitos, mas não conseguiram fazer um hieróglifo reto? Outro detalhe é que os hieróglifos foram feitos após a pedra ser polida. E acho que eles não iam trocar essa ordem, né? Ou seja, apesar dos arqueólogos darem a desculpa de que eram feitas para os touros, há uma outra teoria que diz que elas já estavam lá, feitas por não se sabe quem e nem quando, e na verdade quando os egípcios chegaram lá, eles encontraram e utilizaram elas. Eles então, por sua vez, fizeram os hieróglifos em uma delas, por isso eles estariam tortos, porque ele não foi feito por quem as construiu. Em 4º lugar, a adaga de Tutankhamon. Como um objeto tão pequenininho é capaz de tantas controvérsias e mistérios, né? Essa adaga foi encontrada junto à múmia de Tutankhamon e, olhando assim, não parece nada demais. E, inclusive, se eu encontrasse ela por aí, eu não ia dar a menor atenção, porque afinal nem bonita ela é. Então, o que ela tem de demais? Simplesmente, o material ao qual ela é feita não é encontrado no nosso planeta. De boa. De acordo com a ciência, o material é encontrado em meteoritos. Ah, pronto, então já tá explicado, né? Vem cá, por um acaso cai um meteorito perto de você todo dia? É algo fácil de se achar por aí? Você conhece alguém que tem um meteorito? Se você vê isso aqui na rua, você vai saber que isso aqui é um meteorito ou você vai achar que isso aqui é uma pedra qualquer? E vamos supor que você encontre um meteorito. Você consegue transformar isso nisso? Você só tem uma chance, você não pode errar, porque afinal não é todo dia que cai um meteorito do seu lado, né? E com certeza no Egito também não. Agora, se só essas questões não te fazem questionar nada, que tal então que, de acordo com a mesma ciência que disse que é de meteorito, os egípcios da época da adaga não sabiam fundir ferro direito? Porque cada material precisa trabalhar de um jeito, uma temperatura. Então, se o ferro, que é algo fácil de se achar, afinal tem no nosso planeta, eles ainda estavam aprendendo como é que algo super, hiper, mega raro, eles conseguiram assim algo perfeito de primeira. Mas que golpe de sorte, hein? Ou será que a adaga foi um presente dos deuses que desciam do céu? Eu, sinceramente, não consigo engolir essa de material de meteorito sem questionar nada. Em 3º lugar, temos os labirintos embaixo do complexo de Gizé. Vários textos antigos contam com riqueza de detalhes sobre a existência de todo um complexo, um mundo subterrâneo debaixo das pirâmides e da Esfinge. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca sequer ouviu falar da possível existência deles. Isso porque essa informação é mantida bem escondida. Toda a região de Mênfis, ali no complexo de Gizé, é lotada de salas e túneis subterrâneos e há incontáveis relatos sobre isso. Assim como outras regiões do Egito. De acordo com os relatos, essas salas e túneis, além de ser um local simplesmente magnífico, ela guarda grandes segredos da humanidade e até da antiga civilização perdida de Atlantis. Heródoto foi um dos que teve acesso a esse local e escreveu sobre ele.
E mesmo com inúmeros relatos, isso sempre foi dado como mito, para variar. Porém, em 2008, um desses locais foi encontrado através do uso de radar de penetração de solo. O lugar fica em Hawara e ele foi descoberto por pesquisadores belgas e egípcios e com certeza é algo que pode reescrever a nossa história. Mas você não ficou sabendo disso, não é? Isso porque a descoberta foi postada em uma revista científica logo que descoberta, porém rapidamente ocultado da sociedade e ninguém sabe exatamente por quê. Em 2010, 2 anos após a descoberta, os pesquisadores ali cansaram de esperar que finalmente fossem revelar isso daí e resolveram abrir um site contando isso ao mundo. Infelizmente, o site não está mais no ar. Com isso, pelo menos o conhecimento desse lugar veio a público, mas não tem a mesma repercussão que uma notícia oficial, né? O local agora precisa ser escavado. Mas adivinha? Pois é, nada ainda. Gente, bora escavar isso daí logo. Deve ter coisas incríveis lá embaixo. Deve ser lindo. Em segundo lugar, elas. O cartão postal do Egito. As 3 grandes pirâmides. Elas não podiam ficar de fora, né? O Egito tem centenas de pirâmides, porém nenhuma delas chega próximo à perfeição e ao tamanho dessas 3, o que gera aí muitas questões e teorias. A gente aprende que elas são tumbas de faraós e que foram construídas puxando os blocos de pedra usando cordas e troncos de madeira. É isso que você vai encontrar em qualquer livro de história de qualquer escola. E, logicamente, aprendemos a não questionar isso. Mas você sabia que já existem estudos que mostram que isso não faz o menor sentido? A começar pelo fato de que nunca foi encontrada nenhuma múmia dentro delas. Na verdade, as múmias elas são encontradas em tumbas no Vale dos Reis. Nunca foi encontrado um hieróglifo ou menção de que essas pirâmides são, na verdade, tumbas. E tudo que era dos faraós de grande importância, eles escreviam em pedras. Não ia escrever sobre as pirâmides. Bom, então da onde saiu que elas são tumbas? Na verdade, isso é uma teoria criada pelos arqueólogos devido ao fato de que o Egito realmente eles tinham muitos ritos aí da passagem da vida após a morte. A vida além era mais importante do que a vida terrestre até. Agora vamos questionar um pouquinho? Essas imagens que você está vendo são tumbas por dentro. Perceba a riqueza de detalhes, desde uma tumba mais simples e pequena até a tumba de um faraó. Perceba que todas as paredes são desenhadas, todas as paredes são coloridas. Os corredores e o caminho até o sarcófago, eles são lindamente trabalhados. E os sarcófagos, eles também são imponentes. Agora, as pirâmides seriam as 3 mais lindas e imponentes tumbas, certo? Lembrando que por fora, elas ainda eram assim, muito mais bonitas do que vemos hoje. Sendo assim, o seu interior deveria ser simplesmente magnífico, não é? Mas esse é o interior, a famosa sala do rei. E esse é o caminho até ela. Essa que eu tô mostrando é a maior das 3, mas as 3 são assim, feias e sem graça igual. Algo não bate, né? Os caras iam fazer isso, mas iam esquecer da parte interna que para eles era de grande importância. Grandes faraós não iam. Ah, mas existem tumbas simples. Existem. De pessoas simples, conhecidas popularmente como povão. Zé ninguém. Pessoas como eu e você. E não de um faraó que se deu ao trabalho de construir isso. E essa é só uma das questões que faz a gente olhar e perguntar, então, qual era a real função das grandes pirâmides? E como elas realmente foram construídas, também não sabemos. Tudo o que temos são apenas teorias. E cá entre nós, se eu fosse do governo do Egito e eu quisesse comprovar uma teoria para que não ficassem mais perguntando, afinal, né, tem segredos a esconder, o que eu faria? Eu implantaria ali uns pergaminhos falsos contando exatamente a versão aí dada por um arqueólogo. Seria o que eu faria. Então já sabe, né? Se começar a aparecer uns papiros aí concordando com tudo, eu vou desconfiar. Porque afinal, a construção das pirâmides seria algo que obviamente eles contariam através das paredes de templos, tumbas, em pedras e não em pergaminhos. Porque afinal, o que é contado em pedras prevalece ao longo de milênios, já em papiros não, né? E eles sabiam disso. Em primeiríssimo lugar, temos ela, a imponente esfinge. Eu sei que as pirâmides ganham muito mais atenção do que ela, mas ela é milhares de vezes mais misteriosa. Isso porque ninguém sabe quem a fez, como a fez, para que a fez, de quem é o rosto, o que aconteceu com seu nariz, por que sua cabeça é desproporcional,
Ou seja, ninguém sabe nada. Apesar de inúmeras teorias, não há nada que nos diga nada sobre ela. O que sabemos é que por centenas de anos ela na verdade ficou enterrada debaixo da areia, só com a cabecinha ali de fora. E foi graças ao sonho de um cara que o corpo dela foi revelado e então escavado. Deem atenção aos vossos sonhos. E isso me faz questionar se as pirâmides elas não são maior do que realmente a gente vê. E na verdade não tem um pedaço delas enterrado embaixo da areia, assim como a sua entrada oficial, já que essas nunca foram encontradas. Não sei, você nunca pensou nisso? Se você olhar ali todo o Egito, isso faz sentido, porque a esfinge ela tá tipo num buraco embaixo. Então por que cavar só a esfinge? Por que não cavou todo o resto? Dizem que a esfinge ela foi feita mais ou menos em 2500 a.C. Porém, novos estudos já mostram que na verdade ela foi feita há 10.000 anos antes de Cristo. Ou seja, antes mesmo dos egípcios estarem ali, né? Ela também tem marcas de água em todo o seu corpo, o que valida ainda mais a teoria dos 10.000 anos antes de Cristo e não a de 2500. Além disso, a esfinge ela tem entradas que nos levam... Bom, não sabemos. Afinal, eles dizem que não tem nada lá, mas também não mostram. Estranhamente, bem na frente dela, entre as suas duas patas, tem uma placa que diz exatamente o oposto do que eles nos dizem. Nessa placa diz que embaixo da esfinge existe todo um complexo de túneis e salas, mas, estranhamente, estudos não são permitidos. E sempre que alguém acha alguma coisa ali, o governo rapidamente nega e, pior ainda, né? Essa pessoa é proibida de voltar para o Egito. No mínimo curioso, não? Essa placa também diz que existe uma segunda esfinge que ninguém sabe onde está. Com certeza está debaixo da areia, porque afinal ainda tem muita coisa debaixo da areia do Egito para ser descoberta. Mas por que será que eles barram tanto as pesquisas? O que você acha? Me conta para eu saber. Sendo assim, a esfinge segue sendo um dos maiores mistérios da humanidade, e não só do Egito. E se você chegou até aqui, me conta, qual o grande mistério do Egito aí te intriga? E claro, se você ainda não me segue, segue eu, senão você vai perder os próximos vídeos. Até o próximo. Ah, deixa seu like também para me ajudar. Com a sua ajuda, o YouTube entrega o meu vídeo para mais pessoas. E meu canal é novo, o YouTube ainda precisa entender que eu sou legal. Conto com a ajuda de vocês. Eu sou legal, né? Não ouse negar. Tô de olho.